Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. RTM Brasil para você e para todo mundo ouvir. Aqui Ricardo Santos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A você também pelo site rtmbrasil.org.br. Também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube. Você também pode se inscrever no canal @RTM Brasil, e lá você tem conteúdo diverso, um conteúdo geral com especiais, entrevistas, musicais e também momentos especiais aqui da RTM em lives. Fica tudo disponível lá para você, ok? Se você já estiver nos assistindo pelo YouTube, no momento aqui deste conteúdo que nós gravamos agora, lembrando, não se esqueça, clique lá no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para receber as notificações, faça a sua inscrição, compartilhe com todo mundo. É o conteúdo da RTM Brasil para você e para todo mundo ouvir. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que está realmente em comoção no Brasil. Várias pessoas também perguntando acerca dessa situação que ocorre lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, em especial no nosso querido irmão e amigo estado do Rio Grande do Sul. E hoje vamos conversar numa forma especial com ele, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, onde temos muitos ouvintes no Rio Grande do Sul, e é o querido reverendo Daniel Alves. Ele está conosco, ele é presidente do Sínodo Sul do Brasil, é pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas e é major capelão da Força Aérea Brasileira. As fortes chuvas do sul do nosso país causaram alagamentos, desmoronamentos, pelo menos 100 pessoas mortas, pelo menos 128 desaparecidas, também 66.761 estão em abrigos e há 372 feridos. Vamos receber aqui pastor Daniel para entender como está a situação e como podemos também, nós aqui, você também ouvinte, espectador, contribuir e oferecer o apoio a esse momento tão difícil. Seja bem-vindo, querido reverendo, aqui na nossa programação RTM Brasil. Olá, boa tarde a todos. Um prazer também poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul para a Rádio Transmundial. Reverendo, o senhor se encontra aí na cidade de Canoas, é isso? Isso mesmo. Moro aqui já há 15 anos. Há 15 anos. E Canoas, a gente tem acompanhado aqui também nas notícias, as informações que chegam. Canoas, eu mesmo sigo um blog, e uma dessas pessoas que são responsáveis nesse blog, moram em Canoas a 3, 4 quadras, se eu não me engano, de um viaduto muito importante aí, uma região, né, que foi bem atingida. E eu ouvi também ali as palavras dessas pessoas que estão em loco também nessa região. E a situação não é fácil, né? Como é que está a situação atualmente, enquanto nós estamos aqui gravando essa entrevista? Pode comentar um pouquinho sobre esses dados que são atualizados também a cada momento? Sim, a situação que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul é uma situação catastrófica. Nunca existiu algo parecido. Está sendo anunciado como o pior desastre climático de todos os tempos. Mas eu acredito que não é só do Rio Grande do Sul. Acho que é dos momentos mais difíceis da história do nosso país. Porque aqui no Sul é comum você ter já algumas situações adversas, com chuvas, granizo, cheias, que muitas vezes inundam ali um pouco as ruas, mas chega no máximo 1 metro de altura, em muitos lugares 20, 30 centímetros apenas. São circunstanciais, ou seja, aqui no Sul, quem mora aqui no Rio Grande do Sul está acostumado já com esse tipo de situação climática. Mas isso que aconteceu agora não tem nada a ver com o que já aconteceu até agora. É totalmente diferente. E olha que é algo extremamente... Sim, pois não. O senhor tem uma experiência, até por ser um militar também, já acostumado a lidar com situações de emergência, a mesma
situação que o senhor já mencionou aqui em outras ocasiões, não tão graves como agora, é realmente de chamar a atenção, né? A sua experiência e sentindo também esse impacto. Há cerca de 7 meses atrás, nós tivemos quase que um presságio disso que ia acontecer agora, porque nós tivemos um ciclone que abateu a região do Vale do Taquari em setembro do ano passado, também foi bem noticiado. O rio, naquela ocasião, o rio Taquari, subiu 28 metros. Então você imagine, quando nós fomos lá na cidade ver os estragos, nós tínhamos lá animais que estavam enganchados nos fios de alta tensão. Imagina um boi preso pelos fios, cabritos, animais que estavam presos. O rio passou acima da rede elétrica, só para você ter ideia. A cidade demorou muito para se reconstruir, mas agora teve de novo, só que não foi só lá, em Lajeado, naquela região. Agora atingiu mais de 200, quase 300 cidades. Então foi uma coisa de propósito. Tivemos uma interrupção, um corte na nossa transmissão. Nós estamos em contato com o reverendo Daniel. Pronto, retomamos. Caiu, houve um corte, voltando. Pois não, continue. O senhor mencionava a questão dos bois ali enroscados nos fios de alta tensão, né? Pois não? Pode seguir, reverendo Daniel, está na minha escuta? Nós estamos aqui ajustando, enquanto o Luan vai... Exatamente. Pois não. Pode continuar, reverendo. Opa, estou aqui. Nós estamos então, vamos fazer... Está me ouvindo bem agora? Eu acho que sim, vamos lá. Está me ouvindo? Muito bem. Está me ouvindo, reverendo? Sim. Perfeito. Aqui está difícil, né? Sim, entendemos. O sinal tem oscilado muito. Eu estava agora há pouco no ambiente e já caiu a energia de lá. Eu corri aqui para a igreja, exatamente para... Aqui ainda está melhor. Porque começou a chover de novo aqui no Rio Grande do Sul. É isso que eu ia lhe perguntar. Nesse exato momento estava chovendo. Uhum. Eu ia lhe perguntar justamente por isso. Para quem não conhece. De domingo até agora há pouco, a gente teve uma grande estiagem. Estava todo mundo muito feliz, que as águas estão minguando. O Rio Guaíba, que subiu mais de 4, a média histórica dele, ele começou a minguar, mas o minguar significa 15 centímetros um dia, 14 centímetros no outro, assim, é pouca coisa. E aí essa chuva, ela acabou afetando choveu em todo o estado, choveu 800 milímetros, é muita água, se esperava 200, que já era muito, mas choveu 800, e essa água toda desceu, se encheu no Rio Guaíba, transbordou para Porto Alegre, os diques da região estouraram também. Então aqui em Canoas, que é do lado de Porto Alegre, nós temos bairros totalmente alagados, 2/3 da cidade está debaixo d'água. Para você ter ideia, um bairro só, que é muito populoso, tem 150 mil habitantes num bairro, Matias Velho, que é perto desse lugar que você havia citado inicialmente, próximo do viaduto. Sim. E esse lugar está todo debaixo d'água, totalmente debaixo d'água. E assim, muitas pessoas perderam tudo, saíram de suas casas, estão em abrigos, procurando algum refúgio, e muitos lugares tiveram que se transformar em lugares de refúgio, como por exemplo, no próprio quartel a gente está recebendo pessoas, a igreja que eu faço parte, a igreja presbiteriana, também está recebendo pessoas aqui, que estão dormindo aqui, estão fazendo suas refeições aqui, recebendo doações também, de questões emergenciais que estão necessitadas. Mas nunca nós vimos algo de tamanha magnitude. Foi algo que acabou enchendo demais todas as regiões, e agora a água não tem para onde escoar. A oração que a gente tem feito até é que, diante de tudo isso, Deus sopra um vento bem forte para jogar essa água do Guaíba de volta para o mar. Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos ainda ficar sofrendo aqui com essa cheia. Dentro dessa expectativa aí, né, de chuvas, só para entender um pouquinho, não sei se o senhor pode me dar esse esclarecimento também ao ouvinte, a gente fala muito do Rio Guaíba, alguns até chamam ele também de um lago, né, de tão largo que ele é, né? E eu ouvi também alguns comentaristas dizerem que lá, acho que é Jacuípe, alguma coisa assim, mais acima, né, a chuva permite que a água vai descendo, né, não chegue ainda ao Oceano Atlântico. Há uma perspectiva, acabando
esse efeito atmosférico que nós estamos vivendo aqui, efeito ou fenômeno climatológico, né? Não sei se eu estou dizendo corretamente, aqui na região sudeste seco, né? Não chove de jeito nenhum. Quando voltar à normalidade, haverá mais chuvas, há uma expectativa, há uma prevenção, um pensamento, um cuidado em relação ao que pode vir também nos próximos dias. Alguns dizem que é apenas o começo dessas fortes chuvas, reverendo. Na verdade, é tudo muito imprevisível, né? O que a gente tem de noção é que a última cheia catastrófica que aconteceu aqui nesse estado foi em 1941. Então faz bastante tempo, né, que teve isso, que transbordou o Rio Guaíba para dentro de Porto Alegre e acabou atingindo algumas coisas, mas não atingiu Canoas nessa proporção, nem as outras cidades. Então hoje nós temos várias cidades debaixo d'água exatamente por isso, porque chove na serra e essa água tem que escorrer. E quando ela começa a escorrer, o rio sobe na proporção de 31 metros. Imagine, o rio Taquari, que vai captando a água da chuva da serra, quando ele passa pela região de Lajeado, Estrela, ele ultrapassa a ponte e chega a 31 metros de altura. É uma avalanche de água e vai arrastando tudo que está ao redor. E isso tudo vai cair no Guaíba. O Guaíba, de fato, não é um rio, né? É uma espécie de uma lagoa. Mas ela comporta essa água e joga toda ela para a Lagoa dos Patos. Essa sim, no mapa, é aquela que a gente percebe maior. Sim. Aquele lago maior dentro do mapa. E dali é que deságua no oceano. Então, a passagem daqui do Guaíba para a Lagoa dos Patos é mais estreita. E isso é que atrapalha a vazão da água. E por isso que está transbordando e está tudo aqui, desse jeito. Por isso que a nossa oração, eu falei, não foi brincando não, oração mesmo. Que o Senhor, do jeito que Ele assoprou e fez o Mar Vermelho se abrir, que o Senhor assopre as águas do Guaíba em direção ao oceano, para poder as coisas minguarem aqui. Porque senão o minguar das águas tem sido lento, parecendo nos dias de Noé, que cada dia ficava naquela expectativa. Um dia baixa 15 centímetros, no outro dia mais 15 centímetros. Então a gente prevê aí, se não tiver fortes chuvas a mais, que a gente vai precisar aí de uns 25 a 30 dias para todo esse lugar que está encharcado, toda essa inundação possa escoar. Muito bem, e em relação à urgência, itens de urgência, o que as pessoas, o que você ouvinte, você espectador também que está nos acompanhando pelo YouTube, você ouvinte RTM Brasil, como que os ouvintes, as pessoas podem ajudar? Está faltando muita água potável, itens de higiene, como está sendo essa questão da urgência no atendimento a esses itens que são essenciais à vida? Relacionado a isso, eu tenho dito aqui para o pessoal o seguinte: vai faltar tanta coisa que já está faltando, mas vai faltar muito mais, porque todas as estradas principais foram destruídas com as chuvas. Então você não consegue mais cortar o estado. Por exemplo, eu tinha uma congregação que a gente precisava visitar, a gente ia iniciar um campo novo, uma plantação de igreja, que fica a 150 quilômetros daqui. Para eu ir lá, eu tinha que rodar 900 quilômetros dando volta para conseguir acessar. Mas nem assim consegue mais, porque esse acesso também já foi destruído pela chuva. Então tem lugares que estão verdadeiramente ilhados. Então não tem como a gente... Tivemos um corte, nós estamos conversando aqui com o reverendo Daniel, ele está lá em Canoas e até em decorrência das fortes chuvas que acontecem também neste momento em que ele fala aqui com a gente, às vezes o sinal oscila, é compreensível. Eu queria lembrar a você, olha, ore, interceda pelo estado do Rio Grande do Sul, porque as chuvas foram muito intensas, muito fortes. Nós estávamos acompanhando aí a situação drástica, né? A situação realmente catastrófica, voltando com ele. Fique tranquilo, reverendo, a gente entende a situação aí, já até expliquei aqui no ar a questão da oscilação do sinal, mas é muito importante o que o senhor está dizendo aqui para que os ouvintes se conscientizem, porque nós estamos distantes, o senhor aí pertinho, e não sabíamos ou não sabemos a dimensão, né, dessa catástrofe que atinge aí, né? Essa questão que o senhor mencionava da região aí que está ilhada. Pode continuar.
Muito bem, estamos aqui e continuando enquanto retomamos o áudio com o reverendo, eu quero só compartilhar com você também, ouvinte, que no site rtmbrasil.org.br nós temos informações. Pois não, reverendo, está na minha escuta? Pode continuar, estamos aqui compreensíveis, entendendo a situação aí, a internet é muito compreensível. O senhor chamava a atenção sobre essa questão de regiões ilhadas, literalmente é uma situação de guerra, porque as estradas estão cortadas, né? Isso. E aí, eu estou dizendo isso exatamente, você tinha perguntado como as pessoas podem ajudar. Tem muita gente de outros estados comovidas com a nossa situação, querendo vir aqui para ajudar. E eu fico muito feliz com isso. Contudo, eu entendo que não é esse o melhor momento, porque agora está tendo falta de tudo, falta até lugar para ficar. Eu mesmo precisei, no sábado, com minha família, deixar nossa casa, porque o próprio quartel onde a gente mora, a vila dos oficiais onde a gente mora, estava com ameaça de inundação, sair. Então, muita gente veio aqui para a igreja, outros pontos da cidade. Então, está faltando água já, não tem água na torneira, não tem água potável, a maior dificuldade. Agora mesmo eu tive que mandar o pessoal viajar para uma cidade longe para ver se trazer uma maior quantidade de água, porque não tem nem água para vender. Você está procurando e não encontra. Então é uma escassez muito grande. Então nesse momento, o que eu até tenho dito para o pessoal é, se você tem um familiar fora daqui, se você tem uma casa em outros lugares menos atingidos ou em outros estados, vá. Evacue nesse momento, porque não tem o que fazer. Nesse primeiro momento as casas vão ficar inundadas e agora só quando baixar as águas é que a gente vai realmente conseguir retomar, reconquistar as coisas. Então nesse primeiro momento não, mas depois nós vamos precisar de muito apoio para a reconstrução dessas cidades. E as pessoas hoje podem ajudar, por exemplo, eu recebi há pouco uma ligação de um empresário que está vendo se ele consegue descer uma carreta com água, com garrafas de água mineral, para poder o pessoal, não é nem para tomar banho, o banho aqui não está sendo fácil não. O principal aqui está sendo água para cozinhar, água para beber, ou seja, a situação é difícil e vai ficar pior. Embora tenha tanta água, a gente está com a crise por causa de água, mas essa água está cheia de doença, né? Muita gente exposta, é possível que daqui a pouco comece a ter os surtos de doenças por causa disso, leptospirose e outros problemas mais, já está acontecendo, então a gente precisa ter uma certa cautela. A forma que as pessoas podem ajudar, tem muitos lugares que estão trazendo doações, e as doações podem ser feitas em dinheiro, as igrejas de uma forma geral têm recebido, várias igrejas têm se mobilizado. Eu sempre recomendo que você procure uma igreja séria, alguém que você conhece, que às vezes é uma instituição do Rio Grande do Sul que você nem sabe quem é. Então, se é uma igreja, contacte o pastor da igreja, a liderança da igreja, veja se existe realmente aquilo ali, aquele Pix é real, porque tem muitos lugares que, infelizmente, o povo miseravelmente, ele se aproveita ainda da miséria dos outros. Mas achando uma instituição séria, eles vão poder comprar o que é necessário. Por exemplo, nós aqui na igreja em Canoas, nós temos hospedado pessoas, tem famílias que estão aqui, famílias crentes e famílias descrentes, ou seja, nós estamos servindo a sociedade. Ao mesmo tempo, era para estar lotado aqui. Pela graça de Deus, no primeiro dia, 80 pessoas teve que correr aqui para a igreja. Mas essas 80 saíram com 2 dias. Por quê? Porque a gente recomendou que os próprios crentes acolhessem em sua casa uma família. E cada um foi lá, tirou um, tirou outro, foi esvaziando. À medida que foi esvaziando, foi dando lugar para que outros viessem. E assim tem acontecido. À medida que a gente consegue colocar alguém em lugar, volta a outro. Aqui nós estamos oferecendo kits de limpeza, colchões, compramos uma grande quantidade de colchões com as doações que já recebemos, temos oferecido café, almoço e janta para o pessoal, kits de limpeza, e agora, mais preocupante, porque a partir de amanhã a temperatura baixa para 11 graus, cobertores e roupa de frio é o que a gente vai precisar. Então essas doações são muito bem-vindas, se elas chegarem a nós, porque as estradas estão problemáticas, mas se conseguir chegar vai ser ótimo. Ou então, você pode apoiar as igrejas, as instituições sérias que você conhece, enviando recursos para eles, e eles lá acabam adquirindo isso nesse momento. Bom, então é importante a gente aqui trazer e reforçar essa convocação que o senhor aqui traz aos ouvintes. É importante ficar bem atento. Se você
tem aí alguma contribuição a fazer a uma igreja, uma instituição aí no Rio Grande do Sul, verifique direitinho, né? Faça todo aquele critério de segurança, porque infelizmente há muitas pessoas querendo se aproveitar de um momento como este, né? Infelizmente isso acontece. A igreja está ajudando. Olha, aqui no site mesmo, reverendo, me permita, no nosso site rtmbrasil.org.br, há uma situação também de ajuda, de auxílio também, caminhões com mantimentos, 1.000 exemplares do presente diário, que é um devocional aqui da RTM Brasil, falando nessa questão da urgência, da assistência também a itens que são essenciais. Como é que a fé e a esperança estão sendo mantidas durante esse momento tão trágico, né? O senhor com experiência em relação à área militar, como um capelão, mas também como um pastor, um reverendo, cuidando de vidas, cuidando de almas. Como é que há essa relação da fé e esperança num momento como esse? A gente não pode... Muito bem. Houve um pequeno corte. Estamos aqui conversando com o reverendo Daniel, ele que é o Daniel Alves, reverendo Daniel Alves, que é capelão também da Igreja Presbiteriana de Canoas. Ele é pastor e é major capelão da Força Aérea Brasileira. Portanto, voltando aqui, está na nossa escuta. Pode continuar, reverendo. Muito bem. A gente estava falando das dificuldades que a gente tem nesse momento para receber as pessoas, mas uma boa forma de contribuir com as instituições sérias que existem por aqui. E essas instituições não apenas estão entregando alimento, vestimento. Por exemplo, essa é a minha ênfase, inclusive, que eu dou. A igreja, ela não é uma assistência social. O braço de socorro da igreja existe porque a nossa fé é uma fé operosa. Mas a razão de ser nossa é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo aqui para você ver a importância do Evangelho. Eu falei esses dias, diante de outros problemas que estão surgindo. Em um dos alojamentos, por exemplo, já foi noticiado, crianças foram abusadas sexualmente. O cara acabou de ser resgatado e abusa de uma criança. Aí a gente tem casos de pessoas que estão roubando botes, jet skis. O pessoal está indo resgatar e tem bandido roubando os caras do transporte que eles estão resgatando. É o cúmulo do absurdo. É só para mostrar que nenhuma catástrofe pode converter as pessoas. A gente fala, depois disso aí o povo vai mudar de vida. Não muda. A Covid está aí também para mostrar. Ninguém se converte por Covid, ninguém se converte com calamidade. A gente se converte ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é tão importante a gente, no momento da calamidade, aproveitar esse momento para pregar a palavra. Dar assistência, estender a mão de socorro para o necessitado, mas não deixar de proclamar o Evangelho. Faço até um apelo aqui à Rádio Transmundial. A gente precisa de material aqui. Se alguém quiser ajudar de alguma forma, mande literatura para nós, mande-nos Bíblias. Eu, pela graça de Deus, tinha feito encomenda. Eu estou com 100 caixas de Bíblia aqui. E vou pulverizar elas aqui à medida que a gente vai tendo assistência do pessoal. Mas não vai dar para nada. A gente precisa de literatura. Se a gente tivesse esse material que é produzido pela Rádio Transmundial aqui, e podendo chegar em cada igreja para a gente distribuir isso de uma forma maciça, porque o povo vai se reconstruir. Sim. A minha oração e ênfase tem sido que eles, nessa reconstrução da vida, possam ter como fundamento, não tijolo, não brita e cimento, mas o fundamento da casa deles seja o Evangelho de Jesus Cristo. Se eles tiverem isso, então nós vamos ter uma outra realidade. E essa é a nossa oração, por um genuíno avivamento que faça com que as cidades que muitas vezes não têm nem igreja evangélica, os cristãos aqui são em número diminuto, mas que a gente possa reconstruir as cidades sob a pedra angular, que é Jesus Cristo. E para isso a gente tem que pregar o Evangelho, porque as pessoas são salvas ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente dá assistência, a gente serve as pessoas, mas a nossa principal função é pregar o Evangelho. Usemos essas situações como ponto de partida, para a partir dali, então, trazer verdadeira alegria para a vida das pessoas, né? Muito bem, e olha, a nossa equipe aqui está já antenada com o assunto, a direção também aqui pensando sempre em fazer o que
dentro do que é necessário para auxiliar também, ser um braço no momento desse também, distribuindo também literatura cristã e essa iniciativa da Palavra de Deus. Olha aí, ouvinte, você que está também acompanhando, faça aí o que você pode para ajudar. Ore pelo Rio Grande do Sul, pelas equipes de resgate, pelos sobreviventes, para que a igreja acolha, faça, e pela aplicação também destes recursos que estão chegando e para que mais conteúdo bíblico, como disse o reverendo, cheguem também a essas pessoas. Reverendo Daniel Alves, conta aqui para a gente em relação a pessoas desabrigadas. Eu sei que são várias situações, a gente vê nas redes sociais, na televisão, às vezes um barco chegando e encontrando um idoso que está lá ilhado, ou quem sabe até num cantinho no teto, ali perto do telhado, né? Quais são as necessidades mais urgentes para essas pessoas que estão também nessas condições de desabrigo, né? Não tem mais casa, perdeu tudo, né? Realmente, literalmente perderam tudo. Eu acredito que esse vai ser o nosso grande problema daqui a pouco, porque vai demorar para a gente reconstruir. Isso aqui não é uma coisa de um mês, nem dois. Às vezes a gente vê uma catástrofe assim, acha, não, daqui a 2 meses o pessoal já está tudo de pé. Isso aqui não dá para ter uma previsão. Eu estou aqui chutando por baixo até o final do ano, para a gente começar a se levantar e organizar as coisas, porque tem empresas debaixo d'água, hospitais debaixo d'água. E assim, como é que os empresários que dão pulso na sociedade com seus negócios, eles estão quebrados também. Então, toda essa reconstrução vai ser necessária. Já se ouve falar aqui até de aluguéis solidários, porque as pessoas vão precisar voltar para casa, não vai ter casa. Então, o governo, talvez, eu não vi direito isso aí, mas é alguma coisa nesse sentido, que é até uma ação que a igreja pode fazer também, tentar conseguir alocar famílias em algum lugar, porque não vai ter lugar para todo mundo. Os abrigos hoje estão superlotados. Muito bem, ouvintes. Que pena, tivemos um corte na transmissão que é feita, porque nós vivemos um momento muito difícil, você pode perceber. Reverendo, realmente nós estamos vivendo um momento aqui de transição, né? Mas pode concluir. E eu peço, por gentileza, já aproveita, deixe uma palavra e conte com as nossas orações, conte com o apoio aqui da RTM Brasil também na divulgação. E a equipe está antenada quanto ao seu pedido, a sua convocação em relação à Bíblia, palavra, material de literatura. Tenha certeza disso. Mas já deixa uma palavra aqui aos nossos espectadores e ouvintes nesse momento tão especial, tão comovente e trágico de necessidade urgente. A palavra que eu tenho no meu coração, que eu tenho falado onde eu chego, que eu vejo as pessoas pesadas. Eu vou no quartel, às vezes, dar uma palavra de apoio ao pessoal que estava no salvamento. Eles passaram o dia salvando gente. E às vezes eu só boto a mão no ombro dele assim e falo, meu irmão, como é que você está? E às vezes o cara desaba em chorar. Porque o psicológico, vendo morte, ele vai resgatar tem um corpo boiando. São situações muito tristes. Então a gente tem feito o quê? A gente tem que procurar trazer uma palavra sempre. A palavra é aquela que Jesus Cristo mesmo disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repetidas vezes Jesus disse, sou eu, não temais. Eu estou aqui, não tenham medo. Não tenham medo, creiam somente. Jesus falou isso várias vezes. E é uma verdade que nós precisamos guardar em nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Ainda que esteja uma catástrofe, ainda que a gente ande aqui, não dá nem para andar para todo lado, tem que andar para aqui, tentar desviar da água em outro ponto, andando nas partes mais altas apenas da cidade, mas Jesus está conosco. Então eu digo a todos os ouvintes, você pode estar numa catástrofe diferente. Tem alguns que estão vivendo ilhados aqui porque ainda falta socorro, e outros estão ilhados porque estão em depressão, em angústia, estão vivendo uma crise às vezes até pior do que aquela física. Muito bem, estamos ouvindo aqui o reverendo já no finalzinho da sua fala, da sua participação aqui com a gente sobre a catástrofe. Muito bem, pode continuar, reverendo. Então, eu estava dizendo, tem pessoas que estão aflitas, angustiadas, sem esperança, sem salvação. Guarde essa palavra em seu coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus nunca nos desampara. Saiba que você não está sozinho, Jesus está ao seu lado. E quando a gente serve, quando a gente
trabalho na obra de Deus. Inclusive, nós nos tornamos mão de Deus na vida dos outros, porque Deus usa pessoas como eu e você para sermos seus instrumentos. E nessa hora de calamidade, seja você também um instrumento nas mãos de Deus. Se você está em crise ou se você perdeu tudo, saiba, nem tudo está perdido. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem o maior de todos os tesouros, e esse nunca vai poder ser tirado. Então que Deus os abençoe grandemente. Reverendo, foi um prazer aqui falar com o senhor, e tendo oportunidade, quando vier a São Paulo, venha aqui no estúdio conhecer, e que conte com as nossas orações, que essa situação passe o mais rápido possível. Conte com a equipe RTM Brasil aqui também, nessa oração, divulgação, e a nossa equipe também já está ciente desse auxílio também no conteúdo bíblico, palavra, literatura, para auxiliar. Seja muito bem sucedido o senhor e a sua equipe, a todos envolvidos nesse projeto de socorro às vítimas e ao estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço. Obrigado, que Deus os abençoe. Muito bem, conversamos com o reverendo Daniel Alves. Ele é presidente do Sínodo Sul do Brasil e pastor da Igreja Presbiteriana em Canoas, cidade também muito atingida como Porto Alegre e outras, por causa dessas fortes chuvas que causam uma catástrofe, uma cena de guerra, cenário de guerra no sul do Brasil. Querido ouvinte, eu queria convidar você também para acessar o site rtmbrasil.org.br, inclusive lá uma matéria que a nossa equipe disponibilizou para você, que é o SOS Rio Grande do Sul, matéria assinada pelo Lucas Meloni, nosso companheiro de equipe aqui de comunicação, trazendo aqui informações e também o reverendo mencionou agora há pouquinho da literatura, da Bíblia, né, sendo distribuída, o quão isso é importante no momento deste, onde as pessoas até no seu instinto selvagem se manifestam, como casos que ele citou ali, né, e precisam do Evangelho de Jesus. Olha, 2 caminhões com mantimentos e 1.000 exemplares do presente diário, que é o devocional publicado aqui pela RTM, devem ser enviados para o Rio Grande do Sul a partir de hoje. Portanto, serão mini cestas básicas voltadas para atender também as famílias atingidas neste primeiro momento de grande dificuldade. E além disso, também haverá roupas e itens de higiene pessoal e água potável, e a ação é realizada por um grupo de empresários. As doações em kits podem ou deverão chegar a Porto Alegre, capital, e as regiões mais a oeste, sul e central do estado. E algumas cidades a serem alcançadas são Santa Maria, Dom Pedrito, Santa Cruz do Sul, entre outras. Nesses locais, haverá pequenos centros de distribuição para escoamento dos kits, que terão 1 exemplar do presente diário cada. E a ideia é que as famílias beneficiadas tenham itens essenciais e sejam também alcançadas com a mensagem de esperança publicada pelo devocional. Como você pôde perceber, o reverendo Daniel Alves, citando ele que viu in loco, e a situação que é urgente e se avoluma cada vez mais, necessitando do seu apoio em oração e também em auxílio. Olha, você também pode orar pelo Rio Grande do Sul, ore pelas equipes de resgate, ore pelos sobreviventes, para que encontrem apoio e suporte, para que a igreja acolha e faça diferença no Estado, pela aplicação correta dos recursos captados para as ações emergenciais. Faça isso, essa é a rtmbrasil.org.br, acesse o nosso site. Produção aqui contou com a Stephanie Cerqueira, com a Michele Gomes, apoio do Luan Teixeira, também do Luiz Pereira. Eu sou Ricardo Santos. Essa é a RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.